Olá a todos, meu nome é Augusto Arinos da Costa, professor de História pelo UniCeub. Bem, gente, pelo que vocês viram no título do vídeo, o título do vídeo é Lúcifer em São Tomás de Aquino. Vamos estudar isso, hein? Próximo slide. Vamos lá, gente. Então, a etimologia da palavra Lúcifer. Lúcifer, em latim, tem a primeira e a segunda declinação, né? Tanto no singular como no plural, ou então a segunda declinação no nominativo singular. Vamos lá, gente. Os escritos de São Tomás que falam sobre Lúcifer, nós vamos estudar agora. Ou seja, Lúcifer é luz com fer, que é carregar, ou seja, portador da luz ou carregador da luz. Vamos lá, gente. No primeiro escrito aqui, Suma contra os Gentios, livro 1, capítulo 72. Com isso é refutado o erro dos judeus, que dizem no Talmud que Deus às vezes peca e é purificado do pecado, e dos luciferianos, que dizem que Deus pecou ao desânimo de portar a luz do intelecto. Vamos lá. Ignote autores de divinis moribus, pois nada prejudica a São Miguel quando cai portando a luz, nem a malícia de Judas diminui a caridade do bem-aventurado Pedro. Vamos lá. Impetre de Tarantásia está escrito: destes é dito em Oséias, capítulo 4, versículo 7. Glória deles na ignomia da mudança, na alvorada. Tradução aqui de novo. Isaías 14, 2. Como você caiu, estrela alva. Ou seja, como você caiu, ou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, provavelmente ele era consciente de algum efeito ignis. Porque muita gente, nessa passagem de Isaías, como o próprio São Tomás vai tratar, mais abaixo aqui, essa passagem de Isaías 14, 12, refere-se a Nabucodonosor. Assim como os anjos ao exemplo da luz matutina. Ludovice de Vale Olete, pois ele carregava o tipo de esplendor de portar a luz nas nuvens de nuvens, mais do que os outros professores, purificando o dogma dos gentios. Próximo slide. Catena Áurea em Quarto Evangelho, exposição em Mateus, capítulo 3 ao 4. Assim como quando Vênus avançou, a luz do Sol não esperou que Vênus se pusesse, mas, à medida que ele avançava, apagou-se e escureceu seu brilho com sua luz. Para vocês verem que Lúcifer também tem o sentido de Vênus, ou estrela alva, ou estrela matutina, ou então glória da manhã, ou então portador da luz. Ele se refere aqui ao Sol, né? Não está falando de Deus, né? Vamos lá. Assim como se o Sol nascesse ao mesmo tempo que a estrela matutina, ele esconde a graça de Vênus. Nicolai de Gohan. E até que a alva surja, é claro, um intelecto claro de acordo com a glosa, não um intelecto enigmático. O portador da luz, glosa Cristo, que fez a luz com a qual brilhou o mundo. Pode-se, portanto, entender que o conhecimento da divindade está aberto durante todo o dia. Através da ascensão do portador, foi revelado o conhecimento da humanidade de Cristo, que era a mensagem do dia. Assim como Vênus era o arauto do sol, pois a felicidade dos santos estará em ambos. Jonas 17. Esta é a vida eterna, para que conheçam você e os demais. Ou por dia entende-se o conhecimento dos santos, pois o julgamento pela ascensão do porte de luz. E é o conhecimento antes do julgamento, pois a glória dos santos será maior depois do que antes. E o brilho do sol é maior do que o da estrela matutina. Ou pelo dia da visão futura, pela ascensão da luz portadora do conhecimento da contemplação presente. Ele reservará o que foi dito acima
para as crucificações, onde os anjos maus, isto é, Lúcifer e seus associados, visto como são maiores que os homens em quantidade, não em maldade, mas em virtude, em força para trabalhar e em força para suportar, porque não tem nada de carne que seja fraca, não suportam, ou seja, dificilmente suportam como um fardo a ser importado. Eu coloquei Lúcifer aqui, no caso nominativo ou no vocativo em português, porque mais para frente ele vai falar nas disputas, né, que Lúcifer não é um assunto do Evo. E o assunto do Evo é todas as outras realidades que não é a realidade da estrela alva, né, que é a luz que propaga chegando na Terra de Vênus. Porque o assunto dos anjos é o que é supremo em cada hierarquia de anjo. E não somente a alvorada, né? Ou a estrela alva. Mais para frente ele vai falar aqui com mais clareza. Vamos para o próximo slide. Johannes Michelis em Daniela em Exposition. Finalmente, quer dizer, falando do rei da Babilônia, vamos lá. Como em Isaías 14, falando do rei da Babilônia, ele fala de Lúcifer. Viu? Por isso que eu falo que Nabucodonosor devia ser consciente de algum efeito ignis, né? De algum efeito que é comparável ao fogo, porque ele é exaltado dessa maneira, né? Vamos lá. Finalmente, é duvidoso que este Nabucodonosor fosse o mesmo sobre quem a história de Judite foi feita. A resposta é: quando alguns, que houve dois Nabucodonosores, este é aquele que se salva, e o outro sobre o qual se fez a história de Judite, de quem se diz em Isaías 14, sobre o nome de Lúcifer, como caíste do céu Lúcifer, etc. Eu coloco entre chaves, né? Ou como foste destronado, né? Que foi condenado. Mas, de acordo com Jerônimo, na super história original, ele era igual a ele. Aí eu coloquei em chaves. A mesma confusão de interpretação existe em Ezequiel 28, versículos de 12 a 17, que se dirige ao governador de Tiro, que não é a respeito de Lúcifer enquanto potência intelectual angélica, mas pode ser sua noção intelexiva. Lúcifer é qualquer fenômeno que existe ou tem a potência de existir relacionado às propriedades da luz. Vamos lá. Catena Áurea, em Quarto Evangelho Exposition Mateus, capítulo 13 ao 16. Mas quando levou sua mente para a proteção celestial, de repente ele viu a ascensão de Vênus, que ilumina toda a vigília matinal. Guilherme Pelardi, de Erudizione Principum, livro 1. Gregório, qual é o poder da cúpula? Tempestade da mente, especialmente o norte sopra ali, próximo à palavra do dominante da luz. Próximo slide. Em Super Evangelho de São João, leitura capítulo 3 a 4. E disse que Jesus nasceu do alto no que diz respeito ao tempo, para que seja permitido falar desta forma, porque ele nasceu da eternidade. Salmo 19, versículo 3, eu dei à luz você antes da alvorada. Mas quem é o ventre espiritual é claro, caso contrário nunca se diria, eu te gerei desde o ventre antes da alvorada. E assim como no céu a alva precede o sol para dar luz, quando ele vem, sua luz cessa. Assim João precedeu a Cristo, de onde ele é comparado à aurora. Você produzirá aurora? Isto é significado também no nascimento de João e em sua morte. Quolibet 5. Depois houve uma pergunta sobre os anjos. Una. Sem dúvida, se a aurora é o assunto do Evo. Se o conjunto da luz é o assunto do Evo. E parece que sim. Agora este é o poste de luz, que entre os anjos supremos criados de acordo com suas naturezas. Desde então, os dons naturais permaneceram intactos nos demônios após o pecado, como diz Dionísio, capítulo 4, do nome divino. Parece que o Evo está no pote de luz como no sujeito. Em sentido contrário,
ou seja, né, quando São Tomás vai dar a letra dele, a definição, é o Evo uma espécie de participação na eternidade, mas os anjos são mais abençoados na participação da eternidade, como a aurora, que é o expoente da bem-aventurança. Portanto, a aurora não é o sujeito do Evo, mas sim o mais supremo da beatitude dos anjos. Por que não é o sujeito do Evo, a aurora? Porque todas as hierarquias de anjo não é só aquele tom, aquela cor que eles vão querer, né? Porque anjo pensa, né? Anjo é uma personalidade, né? Anjo realmente sabe o que, que ele quer, né? Porque ele tem vontade, intelecto e forma. E então, ele não vai querer só a glória da manhã ou a estela matutina, né? Ele vai querer o verdão, o azulzão, o roxão, o amarelão, o laranjão, tudo. Tudo funcionando nos CDs, né? Porque o CD na parte de trás dele é como se fosse um arco-íris. Por isso que eu estou falando do CD. Cadê? E tal é o mais elevado de todos os anjos bons, cuja atividade está mais unida em um só, que é Deus. Consequentemente, do qual os supremos de todos os anjos é o sujeito dos Evos, mas não o fenômeno que produz o planeta Vênus. Entendeu? Próximo slide. Seu exit quis seminati. Portanto, qualquer doutrina que esteja em Cristo é semelhante de Deus. Salmo 109, versículo 3. Eu te dei a luz no esplendor dos santos desde o ventre, antes da alva. Super Evangelho Mateus, leitura 3 a 4. Reportação de Pedro de Andria. Pois assim como o sol nasce enquanto ainda aparece para Lúcifer, que é Vênus, né? Assim Cristo prega e batiza naquela... João. Lucas 3, 21, J 38, 32. Você traz Lúcifer em seu tempo e faz a noite nascer sobre os confins da terra? Ou naquela época em que Cristo tinha 30 anos? Eu coloquei Lúcifer no nome nativo aqui porque ele está relacionado com o tempo, né? Fala de sol, fala de noite, né? Porque Lúcifer em latim significa a realidade, né, da propriedade da luz, das propriedades da luz. Vamos lá. Portanto, no Salmo 19, versículo 3 é dito: Eu te gerei no esplendor dos santos, desde o ventre diante de Lúcifer, isto é, aprofundando todo o esplendor dos santos. Aprofundando todo o esplendor dos santos. Super Evangelho de São João, leitura capítulo 1. Quanto à ordem de pregação, João precedeu a Cristo como servo do Mestre, como soldado e rei, e como a alva, o sol. Salmo 19, 3. Desde o ventre antes de Lúcifer, isto é, do mais íntimo e secreto da minha essência, incompreensível a todo entendimento criado, eu te gerei, e consubstancial a mim, e da mesma natureza, e força, e poder, e conhecimento. Próximo slide. Exposição sobre Jó, capítulo 38, 38 ao 41. Em terceiro lugar, o movimento dos planetas é admirável nos corpos celestes. Aqui que ele vai explicar. Nos quais, embora seja completamente uniforme, uma certa irregularidade aparece aos sentidos. E isso pode ser detectado principalmente na estrela Vênus, e às vezes nasce antes do Sol, e então é chamado de Lúcifer, mas às vezes se põe depois do Sol, e então é chamado de noite, ou véspera, né? Que ele quis dizer, né? Aí... daí aparece claramente a irregularidade do movimento dos planetas, e para indicar isso ele acrescenta: você produzirá Lúcifer, isto é, Vênus, aparecendo pela manhã, em seu tempo, isto é, em um horário determinado, porque essa diversidade sempre acontece com certeza. E à noite, isto é, a mesma Vênus que aparece tarde, mas a faz subir acima dos filhos da Terra, e deve-se notar que por aquilo que ele diz que você produz e faz subir, a nova aparência da estrela é designada. Catena Áurea, quarto evangelho, exposição de Mateus, capítulo 21 ao 25.
Perguntemos-lhes: como Abraão disse as coisas que se seguem, e devemos responder quando Abraão nasceu antes de conhecer Lúcifer, né? Coloquei conhecer aqui como é que fala? Em Chaves, porque mais pra frente que ele vai dar a explicação. E como ele se tornou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, por quem Melquisedeque ofereceu pão e vinho, e de quem recebeu o batismo, o dízimo do despojo. Porque, segundo aqui, né, se ele nasceu antes de Lúcifer, ele sabe o que é Lúcifer em algum tempo, né? Abraão, jovem, adulto, idoso. Porque senão não ia ter nada relacionado a Lúcifer, né? Próximo slide. Questões disputadas do mal. Questão 16. Mas os anjos conhecem por meio de formas universais, e tanto mais na proporção em que são superiores. Desde então, o porte de luz foi supremo entre os anjos, e, consequentemente, teve as formas mais universais. Parece que o mais provável é ser enganado. Ao puni-los mais espiritualmente do que outros pecadores, como é evidente no porte da luz, mas ele dá graça aos humildes, enchendo-os de graça especialmente por causa de seu maior autoexame, como é evidente no caso da Virgem abençoada. Escrito Super Sentences, livro 2, a distinção 5 a 8, exposição do texto, que é uma nota de rodapé deste documento. Vamos lá. O dragão que caiu do céu levou consigo 1/3 das estrelas. Por dragão entende-se o próprio Lúcifer, pela cauda e persuasão pela qual ele expressou seu desejo aos outros, pelas estrelas dos anjos brilhando com luz natural, 1/3 parte das quais se diz ter caído, não em termos de número, mas em termos de qualidade. Porque os que ficaram são os que aderem a Deus auxiliando e ministrando, e outros caíram por aversão contra os governantes e poderes deste mundo. Deve-se saber que, embora seja provável que alguns tenham caído de cada ordem, ainda assim os demônios não são nomeados daquelas ordens cujos nomes são tirados dos dons da graça que os tornam agradáveis, assim como os serafins são nomeados pela queima da caridade e tronos a habitação divina, mas de outros cujos nomes são tirados das graças dadas gratuitamente, que pertencem ao conhecimento e ao poder, enquanto o mundo durar. Por outro lado, permanecerão sempre em um nível diferente de natureza e punição. Portanto, a ordem sempre permanecerá, e deve ser dito que a predominância dos espíritos bons e maus seja em relação aos atos que eles realizam ao nosso redor, sejam eles de guarda ou de tentação. Por que eu falo que essa nota de rodapé está equivocada? Vamos para o próximo slide, que vamos ver uma falsa autenticação de São Tomás. Próximo slide. No documento Ugno de Santo Caro, exposição sobre o Apocalipse, no próprio Opera Omni de São Tomás, no site Corpus Thomistic, está escrito que é uma autêntica dúbia, do capítulo 12 ao 14. E também está na categoria da falsa adscripta Tomé, ou seja, um falso escrito de São Tomás. Vamos lá, vamos ver qual é o erro dele. Eis as duas partes das estrelas. Há outros que querem sempre puxar e nunca ser puxados. Estes querem sempre governar os outros e nunca ser governados por outro, como aqueles que preferem sempre o seu sentido a todos os outros. Estes são a terceira parte que o rabo do diabo arrasta para o inferno, um dos Lucifers. Aí eu coloquei aqui ablativo ou dativo, né, no documento, que está a declinação. Que disse: subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Aí, tá vendo? Ele está considerando Lúcifer como se não fosse Nabucodonosor, como se fosse o anjo. Disse que, Isaías 14, mas você será atraído para o inferno, ou seja, para as profundezas do lago. Literalmente, esta autoridade é frequentemente introduzida pelos santos, onde falam do número dos anjos que caem com Lúcifer. Aí também no escrito lá em latim está ablativo ou dativo.
a quem chamam a terça parte das estrelas do céu. Mas a questão é, como é dita a terceira parte quando a décima caiu? Novamente se pergunta por que Lúcifer, que está no nominativo e ou vocativo, os desenhou com a cauda. Gregório II da moral, pode ser que lhe tenha surgido que concordassem com ele, porque todos pecaram com Lúcifer, ablativo e ou dativo, e caíram juntos do céu imediatamente pelo pecado. A solução, ao primeiro dizemos que existem dois tipos de anjo, alguns ministram, outros auxiliam, de onde Daniel 7, milhares de pessoas o serviram e milhões o ajudaram. Ambos servos são chamados de primeira parte das estrelas. Da mesma forma, bons assistentes são chamados de segunda parte. Outros, porém, que não desejavam ajudar a Deus, nem ministrar ao bem e por amor de Deus, mas consentiram em Lúcifer, ablativo e ou dativo, pois Lúcifer, nominativo e ou vocativo, ao mesmo tempo desejava a igualdade de Deus e revelava sua vontade aos outros anjos. Aí, tá vendo? A historinha aqui que muitos têm como verdade, né? Tem nada a ver, é uma falsa adscripta. Portanto, diz que ele os atraiu e os enviou para a terra, isto é, para aquele ar enevoado, em que estão até o dia do julgamento, para nosso julgamento. E, portanto, ele foge voluntariamente para a solidão, isto é, para a paz de espírito, ou para a solidão, isto é, para o céu, através da contemplação, que se chama solidão. Como um deserto, ele fala de comoção e porque foi abandonada por Lúcifer, ablativo ou dativo, e os seus associados, os sócios, né? Próximo slide, que continua aqui, mais coisas mirabolantes, né? Continuando a falsa descripta Tomás, daí segue, Miguel e seus anjos lutaram com o dragão, isto é, com Lúcifer, ablativo ou dativo. Somente Miguel é nomeado porque ele é o chefe da igreja. Portanto, sabe principalmente a ele guardá-lo. Outros anjos, cada um atribuído a cada pessoa, estão subordinados a ele, assim como os bispos estão subordinados aos superiores. E por isso são chamados de seus anjos, isto é, aqueles que são menores. Ora, Miguel estava no comando da sinagoga, por isso diz o anjo do Senhor: ninguém foi meu ajudador em todas essas coisas, exceto Miguel, nosso príncipe, Daniel 10. Mas, na verdade, Daniel 10, ele fala de Miguel, mas Miguel significa quem como Deus, né? Mas só que Miguel é um nome de dádiva, né? Como Abraão, a um general, né? De batalha. Miguel é o nome de um general de batalha, como Abrão e Abraão, né? Vamos lá. Mas a partir do momento em que a sinagoga crucificou Cristo, Miguel foi transferido para a sua presidência e guarda, ou seja, os menores que estão, isto é, tutores individuais. De quem é dito em Hebreu 1, todos são administradores espirituais enviados ao ministério para aqueles que receberam a herança da salvação. Também Mateus 19, seus anjos do céu sempre veem o rosto de seu Pai. Ali o interlinear diz, seus anjos são designados para guardá-los, e portanto ele foge voluntariamente para a solidão, isto é, para a paz de espírito. Ou para a solidão, isto é, para o céu através da contemplação. Se chama solidão como um deserto. Ele falta de comoção e porque foi abandonada por Lúcifer e seus associados. Também a grande dignidade das almas, que cada um tenha um anjo delegado à sua guarda desde o momento do nascimento. Gente, essa doutrina aqui do anjo da guarda não está errada não, porque Jesus fala que até as pombinhas têm seu país secreto no Sermão da Montanha. Mas essa parte de Lúcifer ser anjo, isso é uma aberração. Ser um anjo diferente dos outros anjos. Também a grande dignidade das almas, para que cada uma tenha um anjo delegado à sua guarda desde o momento do nascimento. Eles travaram uma batalha apoiando a igreja, orando por ela, inspirando-a com o bem e restringindo o mal. Com o dragão, isto é, contra Lúcifer, nominativo e o acusativo. Aí, tá vendo? Nominativo, acusativo de Lúcifer. O príncipe dos demônios. Aí, que loucura. E o dragão. Na verdade, no Evangelho, no Apocalipse,
fala que o anticristo ele traz o dragão, a antiga serpente, que é diabo e Satanás, não Lúcifer. Diabo e Satanás, diabo significa adversário e Satanás significa contraditor. E também adversário, né? Porque está contradizendo, né? Então é isso. E é isso, gente. Vamos lá. Isto é, Lúcifer, nominativo ou vocativo, estava lutando, e seus anjos, isto é, aqueles que caíram com ele e por causa dele, e ele obedeceram como um príncipe com os seus, lutaram contra Miguel e os seus anjos, destruindo suas fortificações e sugerindo o contrário aos homens, e não puderam tirar a ajuda dos anjos bons, nem mais foi encontrado em seu lugar no céu, isto é, na igreja. Contrário aos... como é que é na igreja? Quanto aos homens, diz a glose. E se os bons pecam com a permissão de Deus, do outro lado, os demônios não têm lugar neles, porque não os detêm tanto quanto querem, porque o Senhor os livra rapidamente. Portanto, em Pedro 2, né, carta de Pedro 2, Deus sabe como libertar os piedosos da tentação, mas evitar que os ímpios sejam atormentados no dia do julgamento, ou nos males que estão na igreja, que menos... estão na igreja, pelo menos o diabo não tem lugar, ou seja, morada tranquila, como teve na vinda do anticristo. E ainda entre os incrédulos, porque frequentemente é perturbado pelos pregadores muito mais do que o habitual, de onde Jó amaldiçoou... não tem o que o Lúcifer ficar puto, porque ele não existe. Cadê onde é que eu estava? De onde Jó amaldiçoou aquele que amaldiçoou o dia, que está pronto para levantar o Leviatã. E é isso que Mateus 8, onde ele expulsou demônios de 2 homens e os transformou em porcos. A glória diz isso, a menos que talvez para provar isso, daí segue. Aquele grande dragão foi lançado, e o resto, a poderosa astúcia da serpente, é um mal antigo, desde os tempos antigos. João 8, ele foi um assassino desde os tempos antigos, chamado Diabo, né? Diabo em grego é adversário. Isto é, fluindo do céu para a terra, do bem para o mal ou do pecado para o pecado. Porque ele peca continuamente, e quando mais ele peca, mais profundamente ele flui. Daí o Salmo: o orgulho daqueles que te odeiam sempre aumenta, e Satanás, ou seja, o adversário, viu como eu expliquei, até ele admite que Satanás é o adversário e tal, contraditor, né? Em a carta de Pedro 1, seu adversário, o diabo, viu? É a mesma coisa. E assim por diante. Mas não são 2 diferentes, é só um, é o mesmo. Isto é, quem seduz se desvia da verdade para a falsidade, da caridade para a luxúria, conduz o mundo inteiro por ato ou vontade. E ele foi lançado na terra, isto é, nos corações dos terráqueos, e seus anjos, isto é, os ministros, com a ajuda daquele filho e de seus ministros, nos quais ele estava mais descontente, foram repelidos pelos santos. Literalmente, tudo isso pode ser explicado sobre a guerra que aconteceu no céu império, quando Lúcifer, nominativo e acusativo, e seus seguidores caíram por causa de seu orgulho, e os outros permaneceram por causa de sua sabedoria e da graça de Deus. Consequentemente, a diversidade de emoções e efeitos que pode ser chamada de batalha, Lúcifer, nominativo ou acusativo, e seu próprio orgulho caíram. Miguel e os seus homens, humilhando-se, levantaram-se. Daí ele diz: e houve uma batalha no céu, ou seja, a diversidade de vontades e consentimentos. Literalmente, no céu império, Miguel e os seus anjos lutaram com o dragão, aderindo a Deus e rejeitando Lúcifer, ablativo ou dativo, e lutando contra o dragão e os seus anjos, ou seja, Lúcifer nominativo acusativo, e os seus cúmplices, sendo orgulhosos acima de tudo, desejam divindade, mas não conseguem alcançar o que desejam. Nem o seu lugar foi mais encontrado no céu império, e ele foi expulso pelo dragão, como Lúcifer, nominativo e acusativo, que é chamado de dragão por causa de sua audácia,
pois o dragão é um animal sedento, grande por causa do orgulho, uma serpente por causa da astúcia, antigo por causa da longa experiência, chamado de diabo, por causa da ruína ou por causa da inveja. Fonte de todos os documentos, corpustomístico.org. Bem, gente, é isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que tenham gostado. Se gostaram, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Valeu, galera. É nóis. Mais um vídeo aí pra gente.